Então, agora a gente vai começar a falar efetivamente sobre Value Invest, né? Investimento em valor. Vocês podem confundir aí com Velho Invest, né? Vários senhores idosos aqui na, na foto aqui. Mas, na realidade, o investimento em valor, por que a gente botou essas pessoas, né? Ele é um conhecimento, não é de agora. Né? Todos esses investidores aqui, a gente tem um dos maiores investidores do mundo e do Brasil, né? Aqui é o Luiz Barsi, todos eles são investidores de valor. Então, uma das sugestões e foi o que eu procurei fazer, eu vou começar a aprender investimentos, como qualquer ciência. Eu não vou começar tentando reinventar a roda. Quem são os maiores conhecedores do mundo e o que eles fizeram? É a primeira coisa. O que essas pessoas fizeram para chegar lá? E aqui nós vamos falar o que eles fizeram. Eles são investidores em valor. O que é esse investimento em valor? Então, vamos começar com um ponto base, né? O mercado eficiente. Entender o que é um mercado eficiente. Mercado eficiente é uma hipótese, né, acadêmica. Só tomar um pouquinho d'água aqui. É uma hipótese acadêmica criada lá na Universidade de Chicago, nos anos 1970, 1980. Não é tão velha assim, mas essa hipótese dizia que todo o preço de ativo que está sendo negociado no mercado, ele é o preço justo. Porque você tem muitos investidores no mercado, o resumo desses investidores, né, a avaliação média consensual desses investidores é exatamente o preço que está sendo negociado. Então, vou dar um exemplo. Um imóvel que está sendo negociado naquele valor, aquele é o preço justo do imóvel. Uma ação que está sendo negociada naquele valor específico, aquela é o preço justo da ação. Um título de renda fixa, pré-fixado, que está sendo negociado naquele valor, aquele é o preço justo da ação. Esse é o que o mercado eficiente fala. Então, ele tem como base que tem muitos participantes no mercado, tudo é refletido no preço dos ativos, então qualquer informação possível ou disponível já está no preço. E o preço é reflexo, é refletido de forma justa, e inclusive relativamente. O que é isso de inclusive relativamente? Alguém já viu algum gráfico desse aqui? Isso aqui é um gráfico de retorno por risco. Tá? Esse risco é o risco de mercado. Então, no mercado eficiente, é traçada uma reta que começa daqui no investimento livre de risco, né? Ele tem um retorno aqui, né? O CDI, ou Selic, que é a base da economia, e aí você tem uma reta linear para cima. O que significa isso? Para você ter um retorno acima do livre de risco, você tem que correr mais risco. Se você tem um retorno acima da renda fixa, só correndo mais risco. E assim vai. A renda fixa necessariamente tem um retorno menor do que ações. Por quê? Porque o preço do ativo lá já reflete isso. Tá? Então, é isso que o mercado eficiente diz. Então, a gente não precisava, a gente poderia falar, se isso fosse totalmente verdade, eu poderia chegar assim, eu quero ter uma rentabilidade maior. Não precisava falar isso, precisava falar um sinônimo, que seria o caso aqui. Eu quero ter um risco maior. Não preciso ter uma rentabilidade maior, porque se eu falo que eu quero ter um risco maior, significa que eu vou ter uma rentabilidade maior. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Né? Isso é o que vem do mercado eficiente. Por que eu estou trazendo isso do mercado eficiente? Aqui, tudo do mercado eficiente estaria em cima dessa reta. A reta seria sempre uma reta crescente, né, para a direita, com um ângulo positivo aqui. Seria sempre assim. Nunca ela seria horizontal. O que significa horizontal? Algum investimento em ação, por exemplo, teria um retorno igual ao investimento livre de risco ou igual à renda fixa. Isso aqui nunca aconteceria no mercado eficiente. Ou pior, nunca aconteceria de um retorno de um ativo mais arriscado ser menor do que um retorno de um ativo menos arriscado. Isso é o que a teoria do mercado eficiente fala. Só que quais são as premissas para existir essa teoria? Primeiro, a inexistência de custo de transação. Você compra um título ou você compra uma ação, você não tem custo. Isso não é verdade. Hoje há um custo, por mais que tenha baixado. Disponibilidade de todas as informações sem custo. Todo mundo tem as mesmas informações no mercado, todos os cidadãos, todos os agentes do mercado têm as mesmas informações ao mesmo tempo. Com a internet, isso aumentou, as informações estão mais disponíveis. Mas será que todos têm as mesmas informações mesmo disponíveis? Não existe informação privilegiada? Expectativa homogênea de retorno. Cada um olha para um determinado ativo
uma ação, um imóvel, que seja, e fale, olha, se eu comprar aquele imóvel, eu vou ter 10% de retorno ao ano. E todo mundo olha aquele imóvel e pensa a mesma coisa. Esse aqui é o que precisa para o mercado ser eficiente. E a terceira, que é o mais crítico dela, os investidores todos são avessos ao risco e eles agem 100% racionalmente. Isso não ocorre. Nós somos seres humanos. Existe uma ciência chamada finanças comportamentais, que é uma vasta área de estudo. Finanças comportamentais exatamente estuda qual é o que afeta as ações do investidor. Então, resumindo, para que eu mostrei isso tudo? Né? Meio chato aqui. Por que eu mostrei isso tudo? Porque se o mercado fosse efetivamente eficiente, não existia investimento em valor. O que é o investimento agora em valor? Investimento em valor é você verificar quanto vale um ativo, estimar quanto vale aquele ativo e investir quando o preço do mercado está abaixo daquele valor. Então, se o mercado é eficiente, nunca existiria isso. O preço reflete exatamente o quanto vale aquele ativo. Mas, na realidade, existe. O mercado ele não é totalmente eficiente. Ah, então eu estou dizendo que o mercado ele é ineficiente? Não, o que eu estou dizendo é que o mercado ele não é totalmente eficiente. Eu vou mostrar a diferença. Então, é uma frase aqui, a pessoa que falou não é muito relevante, é um jogador de beisebol, mas eu achei a frase legal. Em teoria, não há diferença entre teoria e prática, mas na prática há. Então, qual é a prática? A prática é que o mercado ele não é tão eficiente assim. Então, eu peguei aqui um gráfico, isso aqui é o retorno desde o início do clube, lá de setembro de 2021, eu usei o clube para poder comparar. Tá? Qual foi o retorno das diversas classes de ativos? Aqui nós temos o CDI, que seria o livre de risco, né, a taxa Selic. Aqui, o investimento em renda fixa atrelado ao IPCA, a média, que seria, é uma carteira, o IMAB é uma carteira de títulos do Tesouro atrelado ao IPCA. Então, IPCA mais tanto, IPCA mais alguma coisa, acho que muitos já devem ter investido aqui. E aqui é o fundo imobiliário, retorno de um índice, que é a média de fundo imobiliário. E aqui embaixo é ações nacionais, né, o índice de ações nacionais e o índice de ações americano. Então, você vê que, nesse período, todos esses ativos aqui deram um retorno menor do que o do CDI. Isso 2 anos e meio. Deram um retorno menor que o CDI. Então, a curva aqui, ó, ela está para baixo, exatamente o que o mercado eficiente fala que isso não poderia acontecer. Então, isso aqui prova que o mercado não é totalmente eficiente, que o Velho Invest realmente funciona. Não precisava nem fazer tudo isso se a gente visse o exemplo daquelas pessoas, né, grandes investidores do mundo, que se deram bem, a gente já chegaria à conclusão que o mercado não é. Aí podem falar, mas isso aqui é um prazo curto, são 2 anos e meio. Então, ó, vamos ver aqui. A Ambima, né, e a Bloomberg fizeram uma análise que, na metade do ano passado, o Ibovespa, né, um índice nosso de ações nacional, rendeu menos do que o CDI nos últimos 10 anos. Então, isso aqui aconteceu nos últimos 10 anos, na metade do ano passado. Agora o Ibovespa subiu um pouco, ele já deve estar um pouco positivo. Mas ele ficou durante 10 anos, né, um final de 10 anos, com rentabilidade menor. Então, se o mercado fosse eficiente, isso aqui não aconteceria. Agora, eu vou adicionar um ponto. Aqui é o nosso clube. Né? Nosso clube é um fundo de ações, o Pedro explicou ali, é um fundo de ações, e a gente tem aqui o Ibovespa. Nós estamos atrelados a ações do mercado nacional. Então, se o mercado fosse eficiente, a gente só poderia render mais que o Ibovespa se a gente assumisse mais risco que o Ibovespa. Mas o que está mostrando aqui é que nós tivemos um retorno muito acima do Ibovespa, muito acima, inclusive, do CDI, com um risco menor. O risco veio para a esquerda, que o risco para a esquerda é menor. Então, nós tivemos um retorno muito superior com um risco menor. Então, é possível se ter esse tipo de resultado. Por quê? Porque o mercado ele não é totalmente eficiente. Aquelas premissas lá, elas não são totalmente verdadeiras. Mas não quer dizer que ele não é eficiente. Não é eficiente significa que o mercado é totalmente aleatório. Isso também não seria bom para nós investidores de valor. Por quê? Porque o preço se distancia do valor por um tempo. Mas o valor, com o tempo, no longo prazo, ele puxa esse preço de volta para ele.